E fala aí pessoal, trazendo pra vocês mais um vídeo aí no canal, voltando aí com Kuzuria no Hitorigoto, segunda temporada, episódio 6, que pra mim já se tornou o melhor episódio dessa temporada aqui, se bem que eu tô falando isso em todo episódio praticamente, cara, mas é pra você ver como que essa temporada tá boa, cara. E de novo a gente teve a Mau Mau brilhando muito, cara, toda a forma como ela desmascarou ali a Shin na frente de todo mundo, ficou incrível, cara, ficou muito bom. Embora ela tomou uns tabefes ali, mas a Shin também tomou, então tá valendo, né? E se safou de tomar um socão lá da Lee Roar, que eu falei, caraca, olha a Lee Roar, já tá preparando um murro ali, cara, muito maneiro esse episódio, cara, muito bom. E que bom também que aquela serva se salvou, né? Pô, fiquei mal pena dela, cara. Coitada, ela jogada lá no depósito e tal. Meu Deus do céu, cara. Muita crueldade dessa Shin. Isso aqui também serviu, né, para mostrar ainda mais como que é a diferença, né, entre a Shin e a Lihua, né? Apesar de elas serem muito parecidas, né, fisicamente falando, né, na questão da aparência, mas em questão de personalidade, elas são quase que opostas, né? Então achei sensacional também como que o anime ele fez isso daqui, né? E um detalhe interessante aqui, né? Mais uma curiosidade que eu acabei descobrindo nesse episódio aqui, que eu falei assim, mano, isso é incrível. Isso é incrível. Será que é verdade mesmo? E eu fui checar pra ver se era, e era. Então, calma lá. Do que eu tô falando, né? Eu vi um comentário, né, desse episódio aqui na gringa, que tava falando o seguinte, pô, essa Shin aí, ela já tinha aparecido antes, ela apareceu lá no primeiro episódio do anime. Do anime, o primeiro episódio da primeira temporada. Eu falei, pô, não é possível, eu não lembro dela. Quando que ela apareceu? Aí eu, pô, vou lá checar pra ver se isso é verdade, né? Se isso não é bait e tal, se é o cara zoando, que não sei o que, né? E aí eu fui lá ver. E, cara, é verdade mesmo, mano do céu, ela tava lá. Foi ela que jogou aquele aviso da Mau Mau fora, pela janela. Lembra aquele lance lá da maquiagem e tal, né? Que a Mau Mau avisou tanto a Gyokyo, né? Quanto a Lihua, só que a Shin passou e foi ela que jogou. Cara, até hoje eu achava que tinha sido a Lihua, né? Porque ela pensou que fosse mentira e tal, que era alguém querendo prejudicar ela. E não, foi a Shin. Nossa, isso aqui torna a história ainda muito melhor do que ela já era antes, cara. Porque é um detalhe assim que é tão pequeno, mas que demonstra o quão incrível é a escrita dessa obra aqui. Uma coisa que eu sempre elogiei muito aqui, né, a questão de roteiro, de diálogos, né, como a história ela é muito bem amarradinha. Nossa, cara, é incrível, né? Não tem como você não se apaixonar cada vez mais por essa obra aqui. Mas então, dito tudo isso aí, agora sim vamos lá falar de tudo que rolou nesse episódio, porque a gente começa, né, mostrando aquela senhorinha lá da clínica, né, aquela doutora lá, né, o nome dela é Shen Lu, e ela tinha descoberto, né, sobre a Mau Mau tá fazendo medicamentos ali no palácio também, né, o que é proibido, né, só médicos homens poderiam fazer aquilo, né. E aí você pensa, ih, vai dar ruim pra Mau Mau, né, e ela já manda uma carta ali querendo falar com a Mau Mau. Né? Então a Gyoko ela fica meio preocupada e tal com a situação, né? Porque pô, vai saber quais são as intenções dela, né? Embora a Aylan ela tenha falado que não se preocupa não. A senhorinha lá ela só falou que queria a Mau Mau emprestada, né? Mas mesmo assim o pessoal fica meio desconfiado. Então a Mau Mau vai junto com a Inhua até lá. Então lá a Shenlu ela começa a explicar a situação, que ela quer pedir para Mau Mau ajudar com o medicamento que ela tá fazendo, né? Porque uma das servas lá do Palácio Cristal, né? Que é o palácio lá da Lihua, apareceu lá e tava muito mal, né? Tava tossindo pra caramba e tal, chegou a temperatura, então ela tava doente. Falou, pô, vai se medicar e tira um tempo para você descansar, né? Para com seus afazeres, né? Até porque essa serva ali, ela ia bastante, né? Naquele lavanderia ali, né? Onde eles ficam lavando as roupas e tal, né? Então ela acabou conhecendo essa serva, né? Então ela se preocupou. Só que aí passou meio mês e a garota não voltou mais lá. Ela não apareceu mais. Então, pô, o que aconteceu com ela, né? E aí a Mal lembra, pô, ela deve ter ido pedir permissão para alguém, né? Para se ausentar do trabalho e não deixaram. Porque naquele caso ali ela iria justamente na Shin, né? Que é como se fosse a líder ali das servas da casa de Cristal, né? Lá do Palácio Cristal. E aí ela, pô, vou investigar isso aqui, né? Embora a Lin Hua esteja meio preocupada com isso, né? Pô, você vai acabar se envolvendo num negócio aí que é meio arriscado, né? Porque tem esse lance também de o pessoal acabar descobrindo que você faz remédio, que não sei o que, então melhor ir com cuidado, né? Só que não tem como, né? A Mau Mau, ela tem esse instinto de curiosidade nela, né? Tanto que quando elas estão voltando pra casa, né? Tem uma cena que foi muito engraçada, cara. Porque a Mau Mau vê uma lagartixa passando ali pelo jardim, cara. Ela já entra naquele modo gato dela, já sai caçando ali e conseguiu pegar um pedaço, né? Pegou o rabo ali. Ali o acaba desmaiando ali. Caraca, velho. Essa cena aqui ficou muito bonitinha e muito engraçada também, cara.
Então no dia seguinte, né, a gente tem um vislumbre ali do que aconteceu com aquela serva, né? Ela tá muito mal mesmo, né? Tá até trancada dentro de, tipo, como fosse um depósito, né? E uma das garotas ali, né, tenta sempre ir lá ajudar ela, levar água, levar alguma coisa para ela comer e tal, né, para tentar fazer ela melhorar, né? E a Shin, ela não deixava, cara. Ela, toda vez ela impedia a garota de ir lá, brigava com ela e tal. Eu falei, caraca, mano, mulher terrível mesmo. Essa Shin, cara. E aí aparece, né, o doutor, né, o doutor Quack lá, como a Mal Mal chama, né, e a própria Mal Mal, só que ela tá disfarçada aqui, ela tá mais alta. Eu falei, ué, o que é isso aqui, cara? Tá alto agora? Né? Era justamente pra Shin não reconhecer ela, né, porque senão elas seriam expulsas ali na porta mesmo, né, ela não deixaria nem os dois passarem. Embora eles estivessem ali com uma permissão do Jinchi, né, para poder ir ver a Li Hua. Então ela leva os dois, né, por dentro ali do palácio e tal. E aí quando eles estão andando, a Mal Mal escuta um tossido, né? E ela percebe, pô, ela tá naquela casa. E também porque ela vê uma planta diferenciada ali no jardim, né? Junto ali do depósito, né? E já ia me esquecendo de um detalhe, né? Antes da Shin conversar ali com a Mal Mal, né? Ela teve uma lembrança ali e tal, né? Falando como a família dela é nobre, que não sei o quê. E ela é prima da Li Hua. Então as duas foram meio que treinadas juntas, né? Para uma delas ser a futura esposa do imperador, né? Só que quem acabou sendo escolhido, né? Foi a Li Hua. Então a gente já vê que a Shin, ela meio que guarda um rancor com relação a isso, né? A gente só não sabia que era tanto assim, né? E aí a Mal Mal ela nota o seguinte, pô, você tá com um cheiro diferente agora, né? Você tá com um perfume diferente, né? E aqui a Shin percebe, pô, essa aqui é aquela garota da outra vez, né? Ficou cheirando a roupa dela lá e tal, né? Lembra daquele incidente lá, né? Então, só que aí o doutor já tinha escapado, né? Ele saiu correndo pro galpão, abriu a porta, né? E viu que a garota tava lá. Então ele já chama a Mal Mal na hora e tal, né? Pra ajudar ela, que ela tava muito mal, tossindo sangue. E a Mal Mal começa ali a dar uns primeiros cuidados nela, né? E assim, eles não falaram, né, qual que era a doença que a garota tava, né? Mas assim, como passou só meio mês, né, e ela não tava tão mal assim, isso aqui devia ser o início ali de uma tuberculose, talvez, né? Tanto que a Mal Mal fala que ainda estava leve os sintomas, né? Então por isso que acabou que deu tempo de salvar ela, né? Mas ela ia acabar morrendo ali, não ia durar muito nas condições que ela tava, né? E a Shin aparece e daquele jeito, né? Ela não dá a mínima, ela não tá nem aí se a outra ia morrer ali e tal, né? Ela falou, não, só coloquei ela em quarentena. Ela tava doente, né? Porque ela não podia passar pra alguém e tal, né? Então ela já tinha tudo, uma desculpinha ali armada caso ela fosse pega. Ou quando a garota morresse mesmo, né? Que ela ia ter que falar alguma coisa, né? Ah, isso aqui morreu porque tava doente e tal, não sei o quê. Só que aí a Mal Mal percebe uma coisa. Lembra quando a Li Hua ficou doente lá na primeira temporada e tal, né? Que tava a casa toda trancada. Então, era a Shin também que deixava aquilo ali, né? E ela usava o incenso justamente para esconder o cheiro da doença, né? Para ninguém perceber como mal a Li Hua tava. Só que agora ela tá fazendo o contrário. Ela tá usando a pessoa doente, né? Que é aquela serva, para esconder o cheiro de alguma coisa que tava naquele galpão. E a Mal Mal ela vai, procura ali e encontra, né? Um recipiente ali com vários daqueles óleos lá que foram comprados na caravana. Ou seja, a Shin também está com planos de prejudicar alguém com medicamento ali abortivos. Né? Aí ficava a dúvida, né? Pô, mas contra quem? É contra Gyokyo que ela estava tentando fazer alguma coisa? Né? Então vai ter uma reunião ali para discutir esse assunto. E na reunião, né, tá o Jinchi, o Gao Shun, a Mal Mal, a Li Hua e a Shin. Né? E aí o Jinchi começa a questionar ela. Por que você está com uma caixa, né, desses óleos que já tinham sido banidos do palácio, né, sendo que a Mal Mal já tinha explicado antes que aqueles itens ali com uma mistura específica, né, numa quantidade certa, eles poderiam muito bem causar um aborto ali para a pessoa, né? Então isso aqui era uma ameaça ali, principalmente as concubinas do imperador, né? E aí a Shin, né, ela começa a se fazer ali de tonta, né, tentando jogar uma conversinha ali de que não sabia que ele estava no depósito, poderia ser muito bem outra pessoa tentando incriminar ela, ou querendo causar alguma discórdia, ou então tentando ameaçar a Li Hua de alguma forma, né? Então não tem como provar que é ela, né, que estava com aquilo ali. E a gente já vê, cara, que a Mal Mal ela tá começando a perder a paciência, né? E quando ela fica brava, a gente já viu o que ela é capaz de fazer, né? Só que se bem que ela tá lidando com uma pessoa acima do nível dela agora, né? Então ela tem que tomar cuidado. Então vamos dizer que a Mal Mal se controlou um pouquinho, né? Então o que ela faz? Ela pega, né, um daqueles óleos que estavam ali na caixa, né? E ela vai comparar o óleo ali com o cheiro, né? Das roupas ali da Shin, né? E a Mal Mal se aproxima, né? Só que quando ela faz isso, cara, a gente dá um
uma unhada na cara dela ali, um tapão ali pra cima da Mau Mau, cara, que rasgou um pedaço assim, né? Arranhou ali o rosto dela, né? Aí o gente já, opa, já fica bravo, né? Mas a Shin, ela tá ali acuada já. E começando a perder a racionalidade, né? Então a Mau Mau, ela meio que deu uma desestabilizada psicologicamente nela aqui, né? E aí a Li Hua diz que vai assumir a situação, né? Que ela vai cuidar disso, né? E vai conversar ali com a Shin. Só que primeiro ela pergunta o seguinte pro Jinchi, né? Pô, se for provado que ela realmente estava tentando usar esses olhos aqui para fazer um remédio abortivo, né? Qual seria a punição dela? E aí o gente fala que isso ali seria considerado como uma tentativa de assassinato contra o filho do imperador. Então, assim, fica muito nítido que, obviamente, né, que ela seria, né, executada, né, sem conversa, né, não ia ter, não importa a família dela e tal, né, uma ameaça ao filho do imperador é uma ameaça direta ao próprio imperador, né, então não teria como. E assim, aqui pra mim, a Lihuala já meio que começou a tentar salvar a prima dela, né? Salvar a Shin, ou pelo menos fazer com que ela não tomasse uma punição tão severa, né? Nesse nível. E aqui para mim fica muito claro, né? Que isso aqui é a principal diferença entre essas duas, né? Que como eu falei no início, apesar de elas serem muito parecidas, né? Na questão da aparência, em questão de personalidade, elas são muito opostas, né? Porque a Li Hua ainda tem uma bondade dentro dela, quanto a Shin, cara, ela é um poço de ódio, de ressentimento, de inveja ali com relação a Li Hua. E aí, quando a Li Hua ela questiona a Shin, né, falando que, pô, você nunca me viu, você nunca me tratou como se eu fosse uma concubina mesmo, né, como se eu fosse a esposa, né, do imperador. E aqui, nesse momento, a Shin, ela surta de vez e aí ela mostra, né, quem ela é de verdade, né? Porque ela começa a soltar todo aquele ressentimento que ela tem dentro dela, né? Falando que ela que deveria ter sido escolhida, né? Porque naquela época que elas estudavam juntas, né? Ela sempre foi a mais dedicada, ela era a que se importava mais, né? Enquanto a Li Hua parecia não ligar tanto assim, né? E mesmo assim, ela que acabou sendo escolhida, né? O que causou um ódio tremendo ali da Shin, né? Mesmo a Li Hua tendo ajudado ela a vida inteira, né? Porque parece que ela acolheu, né? A Shin ali junto com ela, né? E ela tinha um cargo alto ali dentro do palácio, né? Mas mesmo assim isso para ela não era o bastante, né? É inveja pura isso daqui. E aí a Shin perde completamente o controle, né? E tenta atacar a Li Hua ali. Ela ia jogar um monte de coisa nela ali, só que aí o Gao Shun, né? Ele interfere, segura ela, né? E aí a situação é controlada e aqui aí já não tinha mais o que fazer, né? Já ficou muito claro que ela era a culpada. E aí vem uma frase da Mau Mau que define completamente a situação. Ela fala o seguinte para Shin, né? Na verdade, você nunca amou o imperador, né? Você amava o cargo. O que você queria era o status desse cargo aqui. Era isso que você perseguia, né? Diferente da Li Hua, né? Ela sim tem um amor ali pelo imperador, né? E aí vem a grande cereja do bolo, né? Porque a Li Hua se aproxima dela e dá ali um tapão ali, cara. Eu falei, que isso, cara? Que tapa, velho. Chega a mão dela, ficou marcada ali, cara. E ela fez isso, né, justamente para poder salvar a Shin. Porque assim a Li Hua ela simplesmente poderia contar a história de que ela teve um desentendimento com a Shin e tal, precisou bater nela. E com isso, né, ela simplesmente seria banida do palácio, né? Então ela se safaria ali da guilhotina e as duas simplesmente nunca mais veriam uma a outra, né? Então, de certa forma, eu interpretei isso aqui como um gesto de bondade, de salvar mesmo a prima ali por parte da Li Hua, né? O Jinchi até pergunta, né? Pô, tem certeza? É isso mesmo que você quer? Né? A Li Hua ainda até fala, se quiser eu bato mais. Ai, não, tá bom, a gente entendeu. Se é isso que você quer, então tá tudo bem, beleza, né? E com isso, né, a gente teve esse caso aí sendo encerrado, né? Então, depois de tudo isso, né, a gente tem lá o Jinchi, né, meio que cuidando da Mau Mau, como sempre ele faz, né, prestando ali um lencinho, né, pra limpar ali o sangue no rosto, né, por causa daquela arranhada que ela tomou. Então, a Mau Mau meio que não querendo ajudar, mas acaba aceitando e tal, né. E ela também explicando, né, como que ela descobriu que a serva estava presa naquele galpão e tal, né. Ela cita principalmente, né, aquelas flores que estavam no jardim, né? E que aquelas flores também podem fazer mal às pessoas, né? E o Jin já fica até meio preocupado. Caramba, mas isso aqui tem no palácio inteiro, esse negócio aqui, né? Só que é aquele lance de novo, né? Só alguém muito especialista nesse assunto que conseguiria fazer uma mistura através daquilo ali. Então é completamente seguro você ter aquilo ali, né? Mas aí fica a questão, né? Pô, quem que tá informando as pessoas sobre esse tipo de coisa, né? A principal suspeita, óbvio, né? Que é a Suiran, né? Que ainda tá desaparecida, né? A gente não sabe nada sobre ela ainda, né? Se ela tá
na ativa, se ela tá pelas sombras aí manipulando as coisas e tal, né? Pelo menos falando, né, sobre formas de utilizar essas plantas, né, porque o conhecimento ela tinha, né? Então fica esse mistério aí também por enquanto. E teve uma outra cena aqui que foi bem legal, cara. Porque lembra aquela garota no início, né? Que também é uma serva ali do Palácio Cristal, né? Que tentava ajudar a garota que estava presa lá no galpão, né? Que tentava levar água pra ela, né? Ela vai perguntar pra Mal Mal, né? Se ela tá bem e tal, né? Ela vai explicar, não, ela foi levada pro médico e tal, né? A própria Li Hua se ofereceu pra cuidar de todo o tratamento dela, né? Então ela vai ficar de boa, ela vai ficar bem. Gostei pra caramba dessa cena aqui. E aí, antes de encerrar o episódio, né? A gente vê uma conversa, né, entre a Li Hua e o Imperador, né? Porque ele ficou sabendo, né, de toda essa coisa que aconteceu e tal, né? Provavelmente não com todos os detalhes, mas ele ficou sabendo que a Mal Mal foi lá, né? E aí a gente tem uma cena meio misteriosa, né? Dele pensando em alguma coisa e a gente vendo uma casa meio misteriosa, parece um depósito, alguma coisa assim, né? O que será que tem ali? Mas aí fica pro próximo episódio e, cara, esse episódio aqui foi fantástico. Pra mim, o melhor que a gente teve até agora, né? Mas do jeito que essa temporada tá, provavelmente eu vou falar isso de novo na semana que vem. Mas enfim, tá excelente essa temporada. E bom, vou ficando por aqui. Mais uma vez eu agradeço o seu tempo, sua paciência. Deixa o like aí se você gostou. Se inscreve no canal, tem muito vídeo bacana pra você. Comenta aí também o que você achou do episódio. Gostou, não gostou? Dê sua opinião. Compartilhe o vídeo aí com mais pessoas. Isso é muito importante e ajuda muito o canal. E apresenta, né, o canal pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus inimigos, pra quem você quiser. E é isso aí, vou ficando por aqui. Até a próxima.